Muito bem, profissional imobiliário. Está começando mais um episódio dos Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou o Dago e esse episódio é sobre uma verdade simples. Sem saúde, a performance tem prazo de validade. Porque alta performance não é só trabalhar mais. É ter energia, clareza mental, constância e um corpo que aguenta o ritmo. E por isso, saúde virou ativo estratégico de carreira. Quando o corpo cai junto sua produtividade, sua paciência, sua tomada de decisão, seu atendimento, sua confiança e até suas vendas. Você que vive no mercado imobiliário de resultado, com pressão, meta, decisão o tempo todo, esse episódio é para você. Quem quer crescer em 2026 precisa de mais do que técnica, precisa de execução constante. E isso começa na base. Corpo funcionando, mente limpa e rotina bem construída. Para aprofundar o assunto, a gente trouxe novamente ele, que é médico há mais de 10 anos. Por isso que muitas pessoas vão ter que ter um infarto, muitas pessoas vão ter que ter uma depressão, chegar no fundo do poço para ter esse despertar de sair daquele lugar. Fundador da clínica Vivela, referência em Balneário Camboriú. Às vezes a pessoa diz assim, Francisco, eu tô assim e tal, mas eu tô indo bem na minha vida aqui, minha vida financeira tá indo legal e tudo mais. Só que na saúde a pessoa tá totalmente travada. Atua com medicina funcional, focada em prevenir e sustentar saúde a longo prazo. E vai mostrar como construir um estilo de vida que melhora a energia, foco e performance. Lá no fundo, se você for falar com qualquer pessoa, eu como porcaria, eu como isso, como aquilo, eu não tô nem aí. Se você for a fundo, ela vai dizer assim, poxa, isso aqui acho que eu não precisava. Isso aqui eu acho que tá demais. Só que a força para mudar, ela não encontrou ainda. Seja muito bem-vindo, Dr. Francisco Zanella. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Vocês recebem a gente de uma maneira muito especial. Agradecer a Deus também pela oportunidade. Espero que hoje a gente consiga também, né, como foi no último, que teve muitos feedbacks, pessoas de muito longe me mandaram mensagens na rede social sobre o que foi aquele podcast na época, os impactos. Me deixou muito feliz, motivado e é uma alegria estar aqui novamente. É muito bom poder conversar com você. A gente já faz mais de um ano, né, Francisco? Que a gente... Foi outubro de 24. Outubro de 2024. Outubro de 24. Que bacana. Foi um sucesso, muitas pessoas comentaram realmente, a gente recebeu grandes feedbacks que gostaram do conteúdo e por que não trazer novamente o doutor para a gente bater esse papo e entender um pouco mais sobre disciplina, né? Sobre mentalidade, saúde e isso que é importante na carreira dos profissionais imobiliários. Antes de continuarmos esta entrevista, eu tenho aqui recados rápidos para você. Na DWV, quem registra a venda aparece mais para as incorporadoras. É isso mesmo. É assim que surgem os corretores seletos, um reconhecimento real, construído com vendas registradas e resultado comprovado. Esses dados são compartilhados com as incorporadoras que conseguem identificar rapidamente quem está vendendo e priorizar a conexão com corretores de performance. E tem mais, os corretores que mais registrarem vendas até o final de fevereiro vão participar dos Segredos Imobiliários aqui mesmo, vão sentar aqui comigo e contar a sua história para toda a nossa audiência. Registre sua venda no aplicativo DWV e seja um corretor seleto. Ei, corretor, eu tava aqui na rotina de gravações dos primeiros episódios de 2026 dos Segredos Imobiliários, quando recebi uma notícia que me deixou muito feliz, uma surpresa muito boa. Os Segredos Imobiliários, ele foi indicado ao prêmio Checkmate, o maior prêmio dedicado ao mercado imobiliário do Brasil, na categoria podcast. Esse é um daqueles momentos que fazem a gente parar, respirar, sentir orgulho do caminho. Não é só pelo reconhecimento em si, mas pelo que ele representa. Existe espaço e necessidade para um mercado imobiliário com mais critério, mais profundidade e mais visão de negócio. Os Segredos Imobiliários, ele nasceu para elevar o nível da conversa no mercado. Aqui, conteúdo é ferramenta, é decisão, é visão de mercado e leitura estratégica para você que vive o jogo de verdade. E essa indicação é de todo mundo que faz parte dessa comunidade. Obrigado a você que assiste, que escuta, que comenta, que compartilha e leva essa conversa para o dia a dia do mercado. Obrigado a cada convidado
obrigado que sentou aqui e entrega conteúdo de valor e experiência real. Obrigado à nossa equipe que constrói cada episódio com cuidado, consistência e responsabilidade. Desde o planejamento, a gravação, roteirização, design, edição e até a distribuição. E um agradecimento muito especial ao Prêmio Checkmate pela indicação e pelo trabalho de valorizar profissionais, iniciativas e conteúdos que fortalecem o mercado imobiliário. O Segredos Imobiliários ele caminha junto com a DWV, com a mesma missão: elevar o mercado imobiliário. Mais clareza, mais dados, mais profissionalismo, mais consistência nas decisões e, claro, mais vendas. A votação começa hoje, dia 7 de fevereiro. Eu te peço, entra no link da descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que está na tela e vote em Segredos Imobiliários. Somos os finalistas! Vamos fazer essa indicação virar resultado. Muito obrigado. E eu já vou mandar a primeira pergunta aqui para a gente já entrar no calor da coisa. Muita gente é disciplinada profissionalmente, mas a performance, em alguns casos, é ruim. E o que isso tem a ver com saúde, doutor? Bom, quando a gente quer falar sobre performance, é importante que as pessoas entendam que geralmente a gente vai olhar assim, para alguns pilares na vida daquela pessoa, seja o pilar financeiro, o pilar familiar, o pilar da saúde, o pilar da família, o pilar dos amigos. Quando você começa a olhar para isso, eu até estimulo as pessoas a fazerem um teste. Dá uma nota para cada uma dessas áreas, de 1 a 10. Provavelmente você vai identificar que tem áreas que você está em desequilíbrio. E sempre que a gente está em desequilíbrios, em pontos fundamentais, a tendência nossa é perder foco, é gastar energia em lugares que ela não deveria estar gastando e por aí vai. Então, se a gente olhar para uma pessoa que hoje ela está performando mal, ela já performou e não está performando mais, além de todos os quesitos que vocês abordam aqui constantemente, sobre todas as técnicas, um dos pontos principais é como ela se enxerga. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando também de autoestima, a gente está falando dessa maneira com que a pessoa, os americanos falam sobre o talk self, essa conversinha nossa interna, de nós com nós mesmos, aquela história, vai dar certo, não vai dar certo, os medos, as crenças, tudo isso faz com que a pessoa ela fique com a autoestima dela ou até o comportamento dela cheio de vícios. E isso vai trazendo limitações, porque cada pessoa que um corretor vai atender, por exemplo, ou outras profissões, cada pessoa vai receber as informações de um jeito diferente. E a leitura, essa capacidade da pessoa se adaptar àqueles ambientes, se adaptar com situações, talvez essa seja o ponto-chave para uma performance maior e o que diferencia as pessoas, né? Sim. Eu acho que esse é o caminho, assim, da pessoa se autoconhecer. Além disso, a pessoa, para se autoconhecer, para performar, ela vai precisar ir um pouco mais além. Ela vai ter que cuidar da saúde dela, ela vai ter que ter, primeiro, energia, disposição. Depois ela vai ter que ter o foco, a calma para reconsiderar, para conseguir suportar a pressão. Então, nós podemos depois entrar num campo de estresse, de ansiedade, que hoje a ansiedade talvez é o pior de todos, né? Porque nós somos o Brasil, um dos países mais ansiosos do mundo. Mais ansioso do mundo, doutor. Então isso é uma coisa muito relevante e a gente vai levando o estresse, a ansiedade como algo que muitas vezes a gente até não consegue mensurar quanto isso nos atrapalha no nosso dia. Então, esse autoconhecimento, essa capacidade que cada um tem, que muitas vezes é individual, até pela história de vida da pessoa, conseguir enfrentar as situações, enfrentar os problemas, é o que vai diferenciando no médio e longo prazo, né? Sim. Sabe que faz mais de um ano que a gente conversou e eu vou pedir para você que nos assiste buscar outro episódio. Eu vou pedir para você olhar para minha figura e ver se você encontra uma diferença. Eu me sinto muito melhor hoje. Doutor, eu estou muito melhor. Isso aqui é até um agradecimento que eu venho fazer, trazendo o Dr. Francisco para esclarecer um pouco mais os pontos, mas eu estou muito feliz comigo mesmo. Você tocou nesse ponto de sentir bem, né, doutor? E 42 quilos mais magro, mais feliz, mais motivado e mais empolgado em trazer conteúdos para esse podcast. Foi muito bacana esse projeto. Eu fico, assim, em primeiro lugar, assim, te dar os parabéns, porque eu sempre falo para os pacientes, é uma coisa que eu tenho comigo, o protagonismo sempre é do paciente.
Nós, tecnicamente, a gente pode ajudar, a gente tenta usar todas as ferramentas, a gente vai, a gente se esforça. E a alegria, acho que de todo profissional da saúde é o resultado da pessoa, né? A pessoa, eu sempre falo que eu estou atendendo ali, é o Dagoberto, mas é um pai de família, existe todo um contexto ali, é um ciclo familiar que mudou, né? E hoje, com certeza, você não é só melhor aqui, você é melhor em casa, você está mais disposto, você está curtindo mais a tua família. Isso que é o incrível, né? Essa mudança, essa girada de chave. E essa tua capacidade de mudar, ela serve como exemplo, sim, para muitas pessoas que hoje ainda estão enfrentando desafios. Aí vem, o que te levou a mudar? Quais que foram as tuas giradas de chave? Quais que foram as tuas motivações? Até que ponto você disse assim, ok, quero mudar, não dá mais para mim, quero ir para outro lado? Porque eu escuto isso no meu consultório, muitas vezes a pessoa diz assim, Francisco, eu tô assim e tal, mas eu tô indo bem. Tô indo bem na minha vida aqui, minha vida financeira tá indo legal e tudo mais. Só que na saúde a pessoa está totalmente travada, vamos dizer assim. Ela não está conseguindo mudar, ela não está conseguindo mudar padrões. E, e aquilo tem a ver com o quê? Com o entendimento que ela dá para a sua saúde, qual o valor que ela dá para o corpo dela, para a saúde dela. E muitas pessoas, talvez até por uma questão nossa cultural, a gente foi deixando isso mais de lado. Hoje em dia, com esse mundo mais visual que a gente vive e tudo mais, talvez seja um chamado para que as pessoas comecem a se cuidar. O nosso país ele é um país de pessoas extremamente vaidosas. Então, todo mundo, no fundo, lá no fundo, se você for falar com qualquer pessoa, eu como porcaria, eu como isso, como aquilo, eu não estou nem aí. Se você for a fundo, ela vai dizer assim, poxa, isso aqui acho que eu não precisava. Isso aqui eu acho que está demais. Só que a força para mudar, ela não encontrou ainda. E eu te pergunto, além de malucos como eu que chegaram lá de paraquedas, que tipo de outros profissionais, pacientes que você atende na clínica, doutor? Olha, eu atendo a maioria dos meus pacientes lá na clínica, nós somos eu e a minha esposa, ela atende mais as mulheres e eu mais os homens, apesar de que algumas mulheres vêm comigo, às vezes o marido vem e tal, e a gente acaba tendo uma relação assim, mas predominantemente são homens, nessa faixa etária dos 30 a mais, eh, e aí tu vai ter profissionais de todas as áreas, né? Claro, lógico que o público, corretores, construtores, eu atendo assim muita gente da área do direito, atendo alguns médicos, colegas. Quer dizer, o público ele é muito variado e as demandas são muito variadas. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que, vamos pegar essa queixa de energia, disposição. Legal. Ela pode ser por a pessoa estar acima do peso, ela pode ser a pessoa estar com uma disfunção hormonal, ela pode ser porque a pessoa está com estresse muito grande, ela não dorme. Pode ter muitos gatilhos que levem a pessoa a estar cansada. E isso aqui é uma coisa importante. O que é estar cansado? Estar cansado é acordar cansado, você dormir e não descansar. Parece que não dormiu nada. Parece que não dormiu. O cansaço é você, parece que está o dia inteiro te rastejando, fazendo força para estar onde que você está. O esforço desproporcional àquilo que você está enfrentando. E é muito fácil a gente entender isso. Quando a gente está passando por algum estresse, a gente começa a perceber que por mais que a gente vai lá em frente uma determinada situação, mas aquilo gera em nós um cansaço acima do normal. Eu escuto do pessoal do meio imobiliário, quando eu estou no meio de uma negociação, esses tempos atendi um rapaz que ele vendeu uma cobertura aí, um apartamento de Milhões. milhões. Acho que, se eu não me engano, era 16 milhões. Uau. Aí ele falou assim, Francisco, foi a maior venda da minha vida. E eu fiquei uns 90 dias, foi o processo. Ele falou assim, poxa, esses últimos 90 dias para mim foram aflitos. Aí eu falei assim, e tá tudo bem, porque a gente sabe a causa. Qualquer um que estivesse neste momento, se você não tiver nenhum impacto com essa movimentação toda, é uma coisa que não é natural. É natural a gente sim se envolver, a gente está torcendo, a gente está querendo que aquilo aconteça. Aquilo vai mexer no nosso sono, a gente vai estar mais vigilante a tudo que está acontecendo. E está tudo bem. Então, se a gente conseguir diferenciar que, ok, existe estresse que fazem parte do processo. A pessoa tem digamos assim, hoje eu tinha que estar aqui em determinado horário. Desde o meu dia de manhã eu já comecei a me organizar diferente. Agora, se a pessoa não tiver essa ansiedade, mínima que seja, muitas tarefas do dia dela ela não vai fazer.
Então a gente tem que tirar aquele mito que a ansiedade é sempre ruim. Sim. Agora, o grau de ansiedade que é o problema. Sim. O que a ansiedade te limita que é o problema. O que você está deixando de fazer por conta da ansiedade. Até o que ela já te boicotou. Então, esses detalhezinhos assim de como que é para cada um, o que cada um interfere, no meu consultório eu tenho muito. E isso é muito interessante, torna o meu atendimento muito dinâmico, né? Porque são muitas histórias assim, né? De pacientes que muitas vezes assim a pessoa tá lá sem energia, cansaço, e eu faço a seguinte pergunta. Eu digo assim: "Ah, você veio aqui por quê?" "Ah, eu vim aqui porque eu quero melhorar minha saúde." Uhum. Perguntas bem abertas. Aí você Uhum. começa a se aprofundar. Aí você vê a pessoa está desmotivada, a pessoa não tem planos, não tem sonhos, tu vê que ela não tem Parece que já chegou no ápice da vida, né? já chegou no ápice. É. É muito comum aquela pessoa que às vezes já está meio aposentada, né, já está num outro momento. E aí você pergunta para ela assim: "Tá, mas o que te deixa feliz?" Eu pergunto. Ela me diz assim: "Olha, Francisco, eu não sei. Não, talvez tá com a minha família, tá." Ele não tem nada muito definido. E aí vem aquela pergunta: por que uma pessoa que não está feliz vai querer fazer mudanças para viver mais e alcançar mais? Nossa, isso é profundo, hein? Isso é muito profundo, é pesado. Uhum. E eu vejo assim, eu já tive situações de atender senhores ali de seus 60, 70 anos, de falar assim: "Ah, Francisco, para mim parece que já acabou." Caramba. E aí tu vai olhar para a pessoa e falar: "Não, eu realizei todos os meus desejos e tal", e ele parou de sonhar. E o sonhar, o desejar, o ter metas, é algo que não é eu que estou falando. Se você for ver as Blue Zones, que são as zonas dos centenários do mundo, são as pessoas lá com seus 100 anos de idade, eles têm sonhos, eles têm metas, eles têm desejos, Estão eles aprendendo, estão né? aprendendo, eles Eu têm vi essa. ciclos de amigos. E isso faz com que a nossa mente fique proativa, fique buscando coisas boas para nós. Porque o nosso cérebro, ele é muito do quê? Da nossa linguagem. Então, se a gente começa a só ler coisa ruim, pensar coisas ruins, falar coisas ruins que acontecem, nós vamos começar a entrar num processo depressivo. Então, a gente fala muito do poder do ambiente, né? O ambiente que a gente vive, né? Sim. Então, isso são coisas que eu acabo abordando nas minhas consultas, porque, como você falou, na época que a gente começou lá atrás, a gente falou sobre muitas coisas, né? E, e talvez o meu papel e talvez algum mérito que eu tenha é chegar nesse lugar, é dizer assim: pera, é aqui que eu vou. Ó, essa pessoa, ela tem algo. Às vezes você vai ver várias situações e você tem que identificar qual que é o ponto frágil daquela pessoa para você reforçar. Olha isso. Porque às vezes você fica muito preso assim: ah, a pessoa já come bem. O problema dela não é comer. O problema dela é a ansiedade, Sim. ou às vezes algum momento que ela está vivendo que faz com que ela use álcool demais. Eu lembro das nossas conversas sobre cortisol. Por exemplo, Exatamente. eu achava muito interessante o quanto que isso afeta, né, a tua reação às situações mais estressantes da vida e tudo mais, né? E o cortisol, ele sempre é assim, ele é um hormônio que ele sempre ele vai aumentar quando nós estamos diante de situações de estresse. Então, qualquer pessoa, sobre qualquer situação, seja um corretor, seja quem for, está no meio de uma situação de estresse, o cortisol ele vai subir. E isso é natural. Isso a gente quer. O que a gente não quer? Que o cortisol suba a todo momento. Sim. Por isso que, se a gente ficar muito voltado para estímulos de todos os tipos, a gente tende a ir gastando fichas. E aí o nosso cortisol passa a não responder mais. O Sim. que eu quero dizer com isso na prática? Se a pessoa trabalha com determinada profissão, às vezes ela não precisa ficar lendo sobre outros e outras e outras coisas e querendo saber tudo de tudo. Por quê? Porque talvez ela vai entrar num processo de ter um monte de informação, pouco conhecimento, e aquilo vai ser sempre estímulos de ansiedade, estímulos, e naquele assunto que ela domina, ela vai estar desatualizada. Uhum. Porque gastou as fichas. Exato. O tempo é limitado, né? E assim, ó, Nago, eu te falo porque eu tive muito colega médico, que eu chegava no hospital, eles estavam estudando bolsa de valores. Olha. Eu estava estudando vinhos. Ah, um virou enólogo. Pô, mas tu não é médico, né?
Não, mas o outro virou não sei o quê. Não, porque perderam a vontade de estudar medicina, começam a estudar outras coisas, se desvirtuam, né? Não vai ser bom naquela outra coisa, porque aquilo leva anos, Sim. né? É a mesma coisa eu querer saber, eu sentar com o corretor, eu vou ter que ouvir, eu não vou ter que falar. Aham. Eu não, por mais que eu possa escutar todos os podcasts, eu não vou dominar porque eu não trabalho com aquilo. Sim. Eu tenho que estudar, eu posso escutar para ficar informado, mas é a minha área que eu tenho que me aprofundar. Uhum. E eu vejo muitas pessoas querendo ser bom em tudo. E eu acho que isso é uma das fontes da gente estar, a facilidade da informação fez a gente se acessar. Então tu vai conversar com alguém, a pessoa sabe tudo de, sei lá, de aeronaves. Uhum. Já tive amigos assim, eu falo, cara, mas para que estudar Pra quê? tanto isso? É um hobby? Não, nem hobby não é, é uma curiosidade, né? E na tua área? Não, minha área tá indo mais ou menos. Pô, a empresa não tá indo legal. Pô, será que tu não tem que estar botando o teu tempo, a tua mente naquilo que te dá retorno? Nossa, isso que você está trazendo, doutor, é muito legal. É Quant- interessante. Muita gente desperdiça o tempo, né? Muito. Eu não tinha parado para observar isso. Até os hobbies, né? Por exemplo, tem pessoas que são interessadíssimas em conteúdos como séries, filmes de TV, e elas gastam horas consumindo aqueles conteúdos, né? É. De avaliação e tá tudo bem, mas assim, é o excesso, né, que é o problema, quando deixa de ser o foco na profissão da E assim, pessoa. ó, o que que acontece? A gente vive o mundo dos algoritmos. Uhum. Então, se a pessoa começa a entrar num algoritmo, aquele algoritmo ele vai entender que ela gosta daquilo e vai ficar trazendo mais e Lógico. mais e mais e mais e mais. É. E eu vejo muitas pessoas, às vezes cansadas, aí vem esse diagnóstico atual dos TDAHs, Aham. que a grande maioria é fruto de ansiedade, excesso de estímulo. Aí todo mundo começa a ler sobre TDAH, poxa, mas eu acho que eu tenho esse negócio. Por quê? Porque é sindrômico, são vários sintomas que vão levar a um diagnóstico. Aham. E isso faz com que a procura, por exemplo, de solucionar aquele problema da maneira mais rápida, né? Então, se você pega uma pessoa que está ansiosa, ela tem que entender que se ela fazer exercício físico, se ela pegar sol, ela vai tratar aquilo, ela vai conseguir sair daquele processo, mas depende muito dela. Por isso que o protagonista é a pessoa. A pessoa tem que querer. Por isso que muitas pessoas vão ter que ter um infarto, muitas pessoas vão ter que ter uma depressão, chegar no fundo do poço Hum. para mudar, para ter esse despertar de sair daquele lugar. Mas deixa eu te perguntar, é, que mentiras sobre a saúde acabam atrapalhando? Porque você está falando de coisas muito interessantes, que é foco e investir o seu tempo, e às vezes as pessoas acabam indicando que até tem um falso TDAH. Mas que outras mentiras aí são contadas que faz com que as pessoas fujam da alta performance? Então, o que que eu vejo assim, né? Por exemplo, é muito comum a pessoa, quando ela não consegue algo, ela dizer que aquilo não vale para ela. Uhum. Então, isso é rotineiro, assim. A pessoa ela vai desmerecer algo quando ela não consegue aquilo, Uhum. ou ela não tem conhecimento daquilo. Então, muitas vezes a pessoa ela vai falar assim: ah, para mim, performance, eu tá com a conta bancária cheia. Ok, é um tipo de performance e é super válido, é o que, né? Agora, e o resto? Então, as mentiras que a gente vai contando é quando você começa é aquilo que eu falei antes, né? O nosso conversa interna, o nosso talk self, ele é muito isso. É quando a gente começa a olhar para coisas que a gente poderia mudar e a gente não consegue mais. Pode pegar assim, é um relacionamento que talvez mais influencie qualquer pessoa, é o relacionamento homem e mulher, né? O Uhum. casal, Uhum. seja ele que tipo for. Quando a pessoa não tem diálogo no casal, ela vai ter tudo que ela fizer, provavelmente ela não tem um sucesso pleno, porque ela não compartilha, ela vive uma disputa dentro da própria casa. Então, eu vejo muito assim, a minha esposa me boicota. Ah, eu comecei, mas aí, pô, daí a minha esposa tal coisa. Quer dizer, primeira coisa, ajusta a tua casa, né? Tenta quebrar assim, pera, como que está o meu diálogo Uhum. com a minha esposa? Como está o meu diálogo com meus colegas de trabalho? E isso são tudo pequenos boicotes do nosso dia, que são essas situações que a gente vai, não, isso aqui eu não vou resolver, isso aqui, e aí aquilo vai tomando uma proporção maior. Eu tenho uma,
uma coisa que eu falo, assim, para as pessoas, que é o seguinte: às vezes uma pessoa ela quer mudar alguma coisa, ela quer fazer um hábito, ela quer mudar qualquer coisa. Isso vai servir para nossa conversa agora, esse ponto. Certo. É a pessoa dizer assim: olha, eu falo para todo mundo, avisa todo mundo que você está em dieta. Avisa todo mundo, cara, eu tô me cuidando, eu tô me cuidando, eu tô me cuidando, tô me cuidando, tô me cuidando. Aí você vai ver quais pessoas que estão do teu lado e quais pessoas que não estão. Sim. É muito interessante. Por Muito. quê? Porque às vezes você vai identificar que dentro da tua própria casa tem pessoas que, poxa, que não estão te colaborando. Às vezes pais, eu já tive muito assim, o filho querer e a mãe não querer. Olha isso. Tinha Eu um me paciente meu, identifiquei aqui, tá? o paciente, isso é muito comum. O paciente meu, ele, pô, ele tava emagrecendo, tava certo, ele tava numa dieta carnívora, só tava Uhum. comendo proteína. Uhum. E um pouquinho de salada, assim, mas ele tava super bem na carnívora. Eu falei, vamos fazer uns 2 meses assim para nós dar uma quebrada, sair de um platô metabólico e tal. Aham. Beleza. E ele falou assim: Francisco, a minha mãe mora no mesmo condomínio, pertinho assim as casas. E a mãe dele levava para ele todo dia bolo, um pão que ela tinha feito, tudo gatilhos que ele comeu a vida inteira. Sim. O que levou ele até aquele ponto, né? Extremo. Levou ao ponto. Aí o que aconteceu? Ele falou assim: cara, até agora estou conseguindo. Ele já emagreceu, Uhum. agora ele voltou a engordar. Olha. Então, agora ele voltou de novo, que não, Francisco, agora acho que agora eu vou. Uhum. Por quê? Porque esse processo todo, todas essas enganações que a gente vai se cercando, e muitas vezes assim, pô, a gente sabe, eu tô indo para um aniversário de criança. Pô, come alguma coisa antes. Você sabe que lá não vai ter uma oferta muito interessante. Já te prepara, eu sempre falo isso. Dependendo do que cada um vive, ou de cada um, da situação de cada um, tudo é o que é a gente está sempre precavendo, está organizado, né? Isso faz toda a diferença. Sim. Doutor, o que você pode falar sobre alimentação? Você sinalizou a dieta carnívora e muitas pessoas têm dúvidas, querem até saber mais. Sim. O que pode ser falado aqui? Olha, hoje o que tem de mais moderno na literatura mundial vai ser sempre a proteína. Uhum. Então, recentemente saiu a nova pirâmide de alimentos dos Estados Ah, Unidos. sim, eu ouvi falar. E eles colocaram na base, ou seja, a maioria dos alimentos devem ser o quê? Proteínas e ovos. Inverteu, né, essa Inverteu. pirâmide. Antigamente se tinha o medo que a proteína poderia trazer alguns riscos. Com o passar dos anos se viu o quê? A carne industrializada, a carne processada, calabresa, presuntos e por aí vai, essas carnes teriam aditivos ali que aumentariam os riscos de câncer e é que a carne in natura não tem, que os ovos não têm. Então esse foi um paradigma aí que a gente quebrou, né? Quebrou com essa nova pirâmide. O que acontece? Então, a alimentação ela tem que ser baseada em proteína. Então, todas as refeições nossas, o certo é nós ter alguma proteína. Então, vamos dar um exemplo. De manhã, ovos, meio-dia, uma proteína, à noite, uma proteína. Certo. Isso seria o mais simples. Dentro dessa perspectiva, nós vamos cair naquela ideia do quanto de carboidrato cada um precisa. Isso existe muitas individualidades. Eu vou dar um exemplo aqui. As mulheres, elas tendem a ter mais dificuldade com dietas sem carboidrato, com jejum. Isso tem a ver com a testosterona. Ok. Então mas o pouquinho de carboidrato já satisfaz. O homem já tem volumes maiores. Então, aí vem, eu sempre falo isso assim, o que eu faço na minha consulta? Eu escuto primeiro qual que é o padrão alimentar daquela pessoa, eu vejo o estágio que ela está, e aí eu imagino o grau de dificuldade que ela enfrenta e eu tento fazer algumas combinações. Qual dessas combinações? Eu digo assim, se a gente já começar a acertar as tuas jantas, a gente já ganha 1/3. Para quem errava café, almoço, janta, a gente acertar a janta já é um bom começo. É uma parcela interessante. É uma parcela interessante. Aí vai do entendimento de cada um. Não, Francisco, mas isso para mim é tranquilo. Eu comer uma proteína à noite com uma verdurinha, uma salada, para mim eu levo numa boa. Eu sempre falo, aqui vem o ponto, você precisa estar organizado. Então, digamos, hoje, vou chegar em casa, vai comer o quê? Ah, não sei. Vai pedir um lanche. É o prato é a situação perfeita para o erro, né? Precisa ser perfeito para ela. Não está Não ter organizado, planejamento. é igual pedir alguma coisa. Então, isso é um ponto, é organização e fazer algumas escolhas. Então, eu sempre falo isso, olha, quem sabe vamos começar a acertar a janta? Ah, interessante. Aí eu vejo, pô, aquele paciente, ele pode um pouco mais, vamos acertar o café da manhã, vou colocar uns ovos, uma fruta pela manhã. Aí,
a concentração de proteína ela varia muito do peso, né? Do peso ideal, da musculatura e tudo mais. Mas então, dentro desse campo da alimentação, a base é a proteína. Isso eu estou falando, e olha que interessante, quanto mais velho nós estamos, mais proteína a gente precisa. Mais proteína. Mais proteína. Sai de 1,5 para 2. Que interessante. Outra coisa, pessoas que têm problema nos rins. Antigamente nós tínhamos um medo com proteína. Hoje em dia é o contrário. Olha só. Não é porque no paciente com um problema no rim, o xixi dele sai proteína. Né? Certo. Aí se via proteína no xixi, falava assim, poxa, mas então ele tá com muita proteína. É. Proteína é um problema. Claro. Os estudos mostraram que não. O fato é que o filtro dele não filtra. Então ele perde. Se ele perde, falta nos músculos. Caramba. Então ele precisa mais. Foi uma outra percepção mais profunda. Uma outra percepção. E como se viu que a proteína é o nosso macronutriente, que é a gordura, carboidrato e proteína, que é a única que é estrutural, então para a gente produzir os hormônios, produzir os anticorpos, produzir células, produzir colágeno, tudo a gente precisa de proteína. Quando começa a faltar, a gente começa a entrar numa decadência. E aí eu estou falando no estágio final é sarcopenia, que é falta de músculo. A gente fala é aquela pessoa que fica frágil. Né? Existe um termo chamado idoso frágil, que é aquele idoso que ele está muito propenso a tropeçar num tapete, cair, quebrar o fêmur e por aí vai. Então, saúde tem a ver com o quê? Com proteína alta, tem a ver com exercício físico, manter massa muscular e proteger o cérebro. São esses 2 pontos principais. É a gente fugir do Alzheimer e manter a musculatura. Aí nós vamos chegar lá aos 90 anos, o quê? Funcional. A gente vai poder... O que é funcionalidade? É pegar o carro, ir no mercado, é fazer as coisas. Né? Quando a pessoa falta alguma questão cerebral, ela vai ter um déficit. E se for muscular, ela vai ter outro déficit. Então ele até vai ser lúcido, mas ele não vai conseguir fazer as coisas, né? Sim. Então a proteína é a chave, assim, disparado. Chave. É a chave. O que é a proteína? É um conjunto de quê? De aminoácidos. De aminoácidos. Isso. Então, assim, as proteínas do nosso corpo, elas vão ter N funções. Certo. Então, se você vai olhar ali, para a parte muscular, aí vai ter os aminoácidos lá. Se pegar o rótulo do whey, vai ter lá leucina, várias outras. A principal delas é a leucina. Então, para sinalização muscular. Aí depois nós vamos ter, por exemplo, um outro aminoácido, a glutamina, que é um aminoácido também, que ele tem um tropismo ali pelo intestino, pelo sistema de defesa. Então, as proteínas, elas são estruturais. Acho que essa é a maneira mais simples de explicar. A estrutura do nosso corpo, vamos dizer assim, as nossas células todas, elas precisam de proteína. Quando começa a faltar, a gente começa a entrar em déficit. Começa a faltar anticorpos, nós vamos ficar mais doentes. E por aí vai. Sim. Então esse é a chave, assim. Eu acho que esse é o medo que se alguém que está assistindo, tem que perder. Doutor, a gente tem um comentário aqui do nosso último episódio, do João Lucas. Ele comentou na sua outra entrevista que poucos corretores entendem de verdade. Poucos corretores entendem de verdade a importância da alimentação e do exercício para manter a alta performance. Por que o básico ainda é mais difícil de ser feito? Geralmente, quando a gente vai olhar assim, por que as pessoas, e a gente fala, né, não negociar o básico? Porque hoje a busca por experiências, eu estou falando de alimentares, faz com que as pessoas tendem a se enjoar muito fácil. Eu uso o termo monotonia. Sempre que a gente tiver em monotonia alimentar, a gente vai tender a se enjoar. Então, por exemplo, a pessoa todo dia de manhã come 3 ovos cozidos e come uma fruta. Ela vai enjoar daquilo. O que eu falo? A proteína, ela é monótona mesmo. Não tem muito o que a gente fazer. Carne é carne, tem vários tipos de carne. Aí você vai para uma carne de boi, vai para uma carne de frango, ou vai para os ovos. O que eu falo sempre? Para a gente conseguir fazer o básico bem feito, a gente tem que ser criativo na cozinha. Então, um ponto que vai ajudar demais é os temperos. Eu lembro que a gente falou disso, muito legal. Muito. Então, assim, azeite de oliva, tudo que é temperinho bom, os temperos que a pessoa gosta, ela precisa enriquecer de sabores para que aquele básico não seja mais tão básico. Outra coisa que é muito importante é os rituais. Quando a pessoa vai, por exemplo, assim, à noite, a família padrão. Vamos hoje esquentar o que a gente comeu meio-dia aqui, vamos fazer os pratinhos e vamos comer. Geralmente, assim, eu falo para os pacientes,
faz a mesa, senta todo mundo na mesa. Se tem o hábito, faz a oração. Se não faz, faz aquele momento acontecer. Acontece que a gente vem numa sequência de quando tem uma teleentrega, alguma coisa, aí vai todo mundo na mesa, faz a festa toda. Quando vai comer o resto, o que sobrou, o pai come na cozinha, a mãe come depois, o filho tomando banho, nananã. Quer dizer, o prazer tá onde ali? Aí a pessoa começa a se afastar, começa a achar, não, mas, poxa, como é bom, né? Quando eu peço, pô, é legal. Esse ritual de fazer aquela refeição, degustar aquilo, a gente vai perdendo quando a gente tira esses rituais. E nós somos seres ritualísticos, né? A gente gosta disso. Por isso que o básico fica tão difícil. Aí vai ficando difícil o básico, né? Então, podemos ir um pouco mais. Todas as questões, os estímulos de internet faz a gente, às vezes, olhar para o guarda-roupa e falar assim, poxa, parece que eu não tenho roupa. Quantas pessoas falam isso, né? Sim. Por quê? Porque é tanto estímulo que ela começa, poxa, mas será que eu, né? Começa a se questionar. Então, hoje, a gente tem que ter essa leitura, né? Por isso que o básico, ele depende muito, então, da sua criatividade. Não tem outra saída. Ovo vai ser sempre ovo, não vai mudar muito, né? Ela precisa ser criativa. Sabe que você falou da fruta de manhã cedo, foi uma coisa que eu adotei no meu café da manhã também. Essa rotina da fruta, mas não uma fruta, sempre uma salada de fruta variada, e que ela não tem repetição constante, né? Então a gente muda lá em casa algumas frutas e a gente tem sempre uma diversidade ali de elementos e nunca acaba enjoando, né? Um dia tem manga com uva, outro dia tem morango com abacaxi, isso aí dá uma... O que vai ter hoje, né? Sempre aquela expectativa, né? Interessante, o tempero também achei muito legal. E uma coisa que eu falo para os pacientes, assim, ó, também, que eu acho que é muito legal para quem está vendo, é assim, pode ser clichê ou não, né? Mas assim, faça propósitos. Ah, vou fazer um propósito de aquela pessoa que, pô, não consegue largar o açúcar. Faz um propósito, seja ele qual for, coloca lá, pela saúde do meu filho, já que pela tua saúde você não importa muito, Sim. bota pela saúde. Coloca ali e faz um propósito lá de 30 dias sem doce. A pessoa vai lá, faz os 30 dias sem doce. Durante esses 30 dias vai acontecer um fenômeno. Ela vai comer hoje, vamos dizer, a estação que nós estamos agora, vai comer uma melancia. Ela vai achar a fruta mais doce que ela já comeu na vida dela. Porque ela saiu daquele ambiente do açúcar. Quando ela vai para as frutas já têm outro sabor. Quando terminar o propósito em 30 dias, ela já não volta mais a mesma. Sim. Então, eu falo isso assim, esses pontos, assim, às vezes a gente tem que ter uma decisão um pouco mais radical, fazer algumas quebras, assim, porque isso vai trazer ensinamentos que às vezes a gente vai muito não, vamos na negociação. No final das contas, sempre a negociação pô, hoje eu mereço, hoje eu posso, hoje eu fiz bastante, hoje eu isso, hoje eu aquilo. Por quê? Porque esse é o gatilho da nossa mente, né? Então, isso que vocês estão fazendo na casa de vocês é muito legal, porque vocês estão trabalhando com sabores, vocês estão saindo da monotonia, isso tudo faz parte daquilo que eu estava falando, né? Criar uma expectativa. Criar a expectativa. Volto da academia, eu quero saber o que tem lá de salada de fruta no dia, né? Muito bom. Muito bom. Que outros ajustes simples na rotina elevam mais ainda a qualidade, doutor? Ó, uma coisa muito legal é a água. Então, a pessoa consumir, vamos colocar aí, de 2 a 4 litros de água, dependendo do peso. 4 litros. Geralmente assim, é 0,5 peso. Então, se a pessoa tem 80 quilos, 4 litros de água. A hidratação vai trazer tanto desempenho mental como físico. Isso talvez é o suplemento que a gente mais precisa do nosso dia. Então, se tem algo que a gente tem que tomar é água. Isso é muito importante. Outras coisas simples. E aí vem, né? É ver como que a pessoa é o sono daquela pessoa. Então, a pessoa que dorme mal, ela vai performar mal. Isso é um fato. Sim. Ou às vezes a pessoa, ela vai perder um pouco de criatividade, vai perder um pouco de raciocínio. Ela diminui a capacidade dela, né? Ela diminui o desempenho. Eu gosto sempre de dar o exemplo do LeBron James. O LeBron James, perguntaram para ele qual que era o motivo dele performar tanto. A resposta dele é que eu aprendi a dormir. Então ele dorme muito bem, ele dorme durante o dia, intervalo entre os treinos e tudo mais. Por quê? Porque aumenta a nossa performance, o sono.
O sono, ele já foi utilizado no passado até como uma maneira de tortura. Quando você tira o sono da pessoa, a pessoa começa a raciocinar mal. Além disso, os estudos mostram que pessoas que dormem mal vivem de 7 a 8 anos a menos. Caramba. Tem dificuldade de controlar peso muito maior. Pega esse exemplo aqui, ó. Dias que você vai pegar um voo 6 horas da manhã. Poxa, tem que acordar às 3, vai estar no Sim. aeroporto às 5, sei lá. Você passa o dia, você vai passar o dia inteiro no aeroporto, você vai estar andando, você quer comer um pão de queijo, daqui a pouco você já está com fome, daqui a pouco você, poxa, mas parece que eu estou com fome de novo. Nada é suficiente. Nada é suficiente. Por quê? Porque o sono, o nosso controle da fome, ele fica muito prejudicado. Então a pessoa tem muitos gatilhos de fome. Sim. Então não dá para negligenciar consumo de água, sono, e algumas pessoas vão ter muito problema intestinal. Então muita gente tem intestino irritável, problemas de intolerância alimentares, e aí você tem um problema que é que você não absorve. Então, se a pessoa tem problema intestinal, a gente agrega um outro campo, né? Que é a pessoa tem que fazer todo um entendimento aí e mais a fundo na alimentação para tentar fazer esses ajustes para poder absorver aquilo que come. Senão vira um ciclo que a pessoa ela não vai ter um emagrecimento, ela quer performar, ela não vai performar tanto, porque ela não absorve muito bem os alimentos, né? Sim. Acaba desperdiçando muito, né? Você citou cansaço, né? O cansaço ele foi normalizado na sociedade moderna, porque a gente vê o tempo todo as pessoas falando, tô sob estresse, tô cansado, tô na correria. Eu não sei se isso é da boca para fora ou se é real. Qual que é a sua percepção? A minha percepção, né, assim, a gente faz uma medicina bem individualizada, eu percebo que existem muitas variações nisso. Então, por exemplo, eu sempre penso assim, a pessoa me diz, eu estou cansado, eu estou com determinada queixa, tá? O que você está fazendo? Ela vai dizer, não, eu estou trabalhando assim, assim, assado. Eu nunca vi uma pessoa chegar para mim e falar assim, Francisco, eu treino de manhã, eu trabalho o dia inteiro, e à noite e eu tô cansado porque eu treinei de manhã. Não, ela vai dizer o contrário. Ó, quando eu não treino, eu fico mais cansado. Esse é o primeiro ponto. Então, geralmente o cansaço, ele vem do quê? Ele vem de um cansaço mental. Porque o cansaço, isso aqui é uma coisa muito legal. A gente tem que diferenciar o cansaço mental e o cansaço físico. Quando a pessoa está cansada fisicamente, você convida ela para fazer uma coisa que ela gosta, ela não vai querer ir. Fala, não, hoje não vou. Hoje eu estou exausto, eu estou cansado mesmo. Quando é um cansaço mental, vai depender do convite. Vamos ir ali na pizzaria comer alguma coisa. A pessoa vai. Ela não está cansada. Não tá. Ela está com cansaço mental. Se tu convidado para ir lá fazer alguma outra, ela não queria. Mas se for algo que ela gosta, que para ela vai. Sim. É muito legal isso, porque se você pega hobbies, né? O pessoal gosta de jogar pádel. Pô, a pessoa está cansada. Se convidar para jogar pádel, ele vai. Mas ele não vai fazer outra coisa. Sim. Como é algo que ele gosta, porque o cansaço dele não é físico, é mental. Mental. Então, o cansaço mental é o que predomina. A maioria das pessoas tem um cansaço mental. E aí pode ser por N fatores. E aí, o meu papel é o quê? O que eu consigo ajudar aquela pessoa? Vamos lá. Tudo isso que eu já falei até agora. E vai chegar no ponto que é o modus operandi daquela pessoa. Então, se ela é uma pessoa que absorve os problemas todos para ela e quer resolver tudo e não delega e começa a girar nesse ciclo que tem alguém, fulano está contra mim, o outro isso, o outro aquilo, que é um padrão que eu percebo muito dos empresários, é que se ela tem esse modelo, ela só vai sair desse cansaço se ela mudar o modelo. Senão ela vai girar nesse ambiente. Para dar um exemplo, de um paciente meu que ele tem uma empresa de roupa e tal, daí ele me falou, Francisco, estou passando por uns estresses muito grandes na empresa. E eu sempre pergunto, já de uma maneira para entender. Sim. Mas a empresa está indo bem? Nossa, nunca teve tão bem. Então você vê que o estresse era um estresse bom. Só que nós estamos interpretando estresse bom, como eu falei do apartamento de 16 milhões, como algo ruim. Sim. E a gente deixa de celebrar as nossas conquistas. É importante isso. Então, a mesma coisa é, hoje eu atendi, o atendimento foi incrível, eu vim aqui no podcast, eu vou para casa felizão. Mas se eu parar para pensar, eu estou cansado? Sim, eu vou dormir à noite, está tudo bem. Sim. A gente começou a hipervalorizar o cansaço. Virou quase que a pessoa ser multitarefas, fazer um monte de coisa e ser um workaholic. Qualidade é workaholic. Ser um workaholic. Nossa, eu fiz um monte de coisa e tal. Bom, legal, se fez com qualidade, tá ótimo. Mas se criou um cenário onde
O homem não fala com a mulher porque está cansado e estressado. O pai não brinca com o filho porque está cansado e estressado, está trazendo... Não, isso não cabe mais nos hoje em dia. O teu filho quer que tu seja pai, não quer que tu seja, né? E isso é uma coisa que eu tento, de uma maneira assim, entre aspas, provocar os pacientes. Te olha, começa, de repente, o que você está considerando como cansaço, como estresse, são coisas positivas que você buscou. Isso é um ciclo vicioso que eu não sei se é algo da nossa cultura, de sempre nos colocar numa posição assim de, poxa, se eu tô com esse estresse, é porque algo eu não fiz ou eu fiz, e aquilo muitas vezes são coisas positivas, e a pessoa está interpretando sempre como algo ruim para nós. Então, eu já tive algumas situações de pacientes falar assim, até um que é dono de uma imobiliária, ele falou para mim, Francisco, eu não aguento mais atender cliente. Olha isso, mas é o principal. Então você vê, ele chegou num ponto que a leitura, ela ficou prejudicada, ele não conseguiu mais fazer a leitura. Então hoje ele fala, não, puxa, hoje eu ajudo o pessoal lá, mas eu não consigo mais atender. Olha aonde que foi. O burnout, né, o estresse levou ele a um ponto e ele perdeu o equilíbrio. Então, poxa, se ele lá atrás, agora, né, o convite para ele é o quê? Começa a voltar naquilo que te trazia prazer, naquelas atividades, e aí o estilo de vida influencia muito, né? O estilo de vida influencia muito, muito, muito. Por isso que não existe emagrecimento, não existe saúde plena se a pessoa não falar de sono, de água, de exercício físico, de alimentação. Vai ser tudo mais ou menos, né? Vai ser tudo mais ou menos. A pessoa vai performar, mas daqui a pouco ela se frustra. Então, eu tenho muitos pacientes que eu recebi um depoimento de um paciente meu que foi muito legal, que ele falou, Francisco, eu vinha num ciclo de frustrações. Então, ele começava, parava. 90% das pessoas começam a academia e param. Sim. Não é pra mim, eu não sei o quê, ou eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Então, a gente não prioriza e aí acaba pagando o preço depois. A gente pode ser mais exagerado até nosso exemplo. Pode se dar tudo certo. O cara vai vender todos os apartamentos dele. Mas se ele não cuidar da saúde dele, em 50 anos ele pode ter um infarto. E aí adiantou para quê? Então, qual que é o equilíbrio que aquela pessoa tem que ter? Até onde ela vai? Eu entendo perfeitamente. Às vezes a pessoa fala assim, olha, o meu temperamento, o meu modus operandi não é para mim estar trabalhando com determinadas situações, e está tudo bem. Porque cada um tem a sua individualidade. Então não é todo mundo que vai poder lidar com números tão grandes, né? Tem gente que vai trabalhar com outros tipos de coisa, números menores, vendas menores, vamos dizer assim, estresse menores, né? Tem gente que vai poder executar coisas maiores, tem um preparo mental para mais coisas, né? Então essa construção, ela é muito individual. E isso reflete na performance de cada um. Então, se você vai pegar hoje um grande empresário, qualquer... Eu sei porque eu vejo os podcasts aqui. Pega o pessoal, os corretores, o pessoal das construtoras, todos eles se preocupam com saúde. Dificilmente você vai ver alguém assim, não, eu não tô nem aí pra minha saúde. Eu acho que o pessoal se preocupa bastante Se com preocupa saúde. muito. Por quê? Porque já fez a leitura da necessidade e de como performa quando se cuida. Se nós tivéssemos comido algo extremamente calórico antes de começar o podcast, nós teríamos com sono. Nosso nível de atenção teria menor. Com certeza. E isso a pessoa só vai se deparar quando ela começar a viver. Ninguém vai viver algo que vai poder sentir algo que nunca experimentou. E aí a pessoa vai girar naquele modus operandi que ela aprendeu, né, e ela vai seguir naquilo. Quando ela começar a mudar, experimentar coisas diferentes, eu espero que na nossa conversa algumas pessoas façam isso, elas vão começar então a dizer, opa, isso faz sentido. Mudou para mim. Eu começar de manhã sem comer um pãozinho e coisa, poxa, eu vejo que eu rendo bem amanhã. Por que será que rende? Porque não faz pico de açúcar, né? Quantas pessoas vão bem em jejum? Poxa, jejum eu rendo pra caramba, minha mente faz um clareamento mental que os americanos falam, me rendo muito bem. A maioria das pessoas fala isso. Só não fala quem? Quem não fez. Quem não fez. Quem nunca fez, nunca experimentou. Nossa, não, eu preciso disso. E aí, por quê? Porque ela tem uma crença. Quando ela começa a quebrar essas crenças, ela começa então a se permitir alcançar e fazer coisas diferentes, né? Eu acho que esse é o
ambiente que a gente vive, assim, né? Sim, esse para mim foi um grande paradigma do jejum matinal antes da academia, né? Até então, o pessoal da academia falava que precisava do carboidrato e tudo mais para você ter energia para executar é, as repetições e foi uma grande surpresa que eu consegui fazer sem. É. No jejum, entrar na academia, sair tranquilo, com a mesma energia, não sair fraco, sair empolgado. Olha aí. Você sabe que nós temos 3 combustíveis, né? O carboidrato, a gordura e a proteína. A gente pode performar tanto com carboidrato como com gordura. Claro que existe diferenças, né, de pessoas para pessoas, mas, um grosso modo, quando a pessoa sai daquele ambiente do bastante carboidrato e vai para um ambiente low carb, pouco carboidrato, um carboidrato bem controladinho, Sim. o que acontece? Em torno de 4 semanas ela faz a adaptação, a cetoadaptação. E essa cetoadaptação é aquele período que a pessoa pode se sentir um pouco mais fraca, pode sentir, às vezes, uma irritação um pouco maior. Mas Ela é um vai... período, né? É um período de 4 semanas. Depois disso, ela vai ter os benefícios. Então, cada pessoa, muitas vezes, aí vem do que a pessoa está buscando, do que ela já fez. Se ela se permitir se experimentar, ela pode ter um regulador metabólico na vida dela muito bom. Por que eu falo isso, né? Porque eu acho que é importante a gente ressaltar isso aqui também. Nós estamos falando aqui de saúde, mas também a gente pode falar que tem muitas coisas que são calóricas, que são muito boas, que fazem parte da nossa cultura e tá tudo bem a gente comer. Só que isso tem que ser a exceção e não a regra. E as pessoas se perdem nesse processo. Então, por exemplo, uma vez eu atendi um paciente, ele me disse assim: Francisco, final de semana eu fui num casamento, mas daí daí no casamento eu me controlei. Eu falei: não, no casamento você tem que experimentar o que você está a fim de experimentar, coisas diferentes. Você vai num restaurante, vai num coquetel, vai numa, né, tantas coisas que o pessoal vai. Agora, o que você fez no café da manhã? O que você fez no almoço? Eu sempre falo, foca no teu ambiente controlado, que é a tua casa. Aí quando você está na rua, poxa, sei lá, foi visitar a mãe lá, que mora longe, não como aquele meu paciente que é do lado, mas mora longe, chega lá, pô, tua mãe fez uma coisinha pra ti. Tudo bem você comer, tá tudo bem. É exceção. Faz parte da tua cultura aquilo, é uma exceção, não é uma regra. Mas a gente acaba errando dentro da nossa casa. E quando a exceção fica até mais saboroso. Exatamente. Se aprecia melhor, É. gusta, come com tranquilidade, né? É isso aí. É muito bom. Vamos entrar num tema polêmico, doutor? Vamos lá. Canetas emagrecedoras. Estão em alta, né? Hoje a gente tem vários recursos, né? Começou lá atrás com o Ozempic, com a semaglutida, depois Sim. foi para a tirzepatida. Hoje, né, o nome comercial Mounjaro acaba sendo uma ferramenta muito legal. Eu sempre falo assim, que essas canetas, elas ajudam a pessoa a diminuir a fome, e o Mounjaro, a tirzepatida, ela tem um a mais, que ela tira um pouco da compulsividade. E isso que mudou um pouco o jogo. Então, antigamente, eu vou dar um exemplo, a pessoa utilizava lá um Ozempic, ela se sentia cheia, mas ela tinha desejo. Certo. Poxa, ela tinha vontade de comer uma sobremesa, né? Ela tinha. O peptídeo, a tirzepatida, ela já tirou esse desejo. Por isso que ele agregou coisas a mais. Quando acontece isso, quando você mexe na compulsão, você acaba utilizando o Mounjaro hoje para várias outras coisas. E aí você teve um impacto no emagrecimento muito maior. Por isso que muitas pessoas mudaram a vida. Por quê? Porque usaram da maneira correta essa ferramenta. E uma parte que eu sempre falo para os pacientes é assim: vamos utilizar? Vamos. Mas o que nós temos que aprender durante o uso? É o que nós falamos até agora, é o estilo de vida. Então, se você imagina lá, você vai ficar 3 meses usando uma determinada caneta. Pega esses 3 meses e consolida uma mudança de hábito. Quando você voltar lá, depois você faz um desmame devagarinho, vai saindo, você consegue manter aquilo. E isso faz toda a diferença. Porque senão vai ser mais um processo de emagrece e engorda depois. Porque eu não como porque não consigo, mas quando voltar eu volto a comer. Então, quando a gente trabalha o hábito da pessoa, que eu falo que é a parte educacional das canetas, onde a pessoa muda o estilo de vida dela e começa a entender, poxa, por que eu
Quando eu estava com a caneta, eu fazia esse prato. Por que que agora eu tenho que fazer um outro prato? Por que que naquela época eu não tinha em casa chocolate? Por que que agora eu vou começar a ter chocolate? Aí vai. Por isso que dentro desse processo educacional entram parte cultural, que é a mais difícil. Você mudar alguns padrões culturais que tem. Dá um exemplo, bebida alcoólica. Então tem muita gente que bebe muito por hábito. Ah, eu tomo vinho na terça, eu tenho ferino, tenho isso, tenho aquilo. Bebe muitas vezes, muito frequente. Isso muitas vezes é um hábito que acaba agregando outras coisas, né? Alimentos, etc. Então o álcool é uma coisa que as canetas também ajudam a pessoa, né? Diminui a compulsão, ela diminui bastante o álcool. E então ela consegue reorganizar alguns hábitos. Outra coisa muito importante é a dinâmica familiar. Então, todo mundo que está em processo de emagrecimento, ele tem que olhar para a dinâmica dele, né? Eu falo para os pacientes, poxa, daqui a pouco você está com um filho recém-nascido. É mais difícil. Está acontecendo muita coisa, é sono, é isso, é aquilo, né? É um momento mais difícil. Outro ponto importante, a esposa tem que estar junto desse processo, né? A família tem que estar A junto. família tem que estar junto. Então, quando a família entra no processo, a dinâmica facilita. Então já muda. Então são quesitos que vão fazer, que vão agregar para que o processo final seja muito bom. Nesse caso em especial, até um conhecido meu, ele estava bem acima do peso e a família dele toda estava acima do peso. Aí ele pensou, né? Preciso tomar atitude e tudo mais, só que não adiantava ele tomar atitude sozinho, ele precisava envolver toda a família. Só começou a ter resultado quando ele conseguiu sistematizar uma nova alimentação, uma nova abordagem na família toda. Aí começou a surtir efeito. É muito interessante ver esse processo. Você sabe que eu atendi um rapaz que ele é corretor e ele me falou, Francisco, é interessante que é o seguinte, ele sempre esteve acima do peso. E ele fazia muitas coisas para se destacar, né? Carros, relógios e etc. Daí ele falou assim, quando ele começou a se cuidar, ele começou a perceber que o jogo virou, que as pessoas começaram a procurar ele. Ele começou a ter mais credibilidade. Ele começou a fazer exercício, começou a ir na praia, ele viu que a credibilidade dele mudou mais do que quando ele estava focado em outras coisas. Sim. E isso é uma coisa interessante, porque no final das contas, provavelmente foi a autoestima dele que mudou também. Então ele muda porque ele consegue transformar o ambiente dele, e isso já passa uma vitória para as outras pessoas, né? Ele passa então, sai de um exemplo de vítima para ser alguém que se destacou. Então é porque ele teve um sucesso naquela vida pessoal dele e aquilo acaba remetendo para outras áreas, né? Dificilmente você vai chegar vamos dizer assim, eu vou num médico, o médico está acima do peso. Ou hoje tem ainda, né, médicos tabagistas, etc. Poxa, aquilo Não dá para acreditar muito, né, não dá para doutor? acreditar. Porque, poxa, se a pessoa que entende do negócio não se cuida, Não é um exemplo, né? não é um exemplo, como que ela vai influenciar outras pessoas, né? Eu falo isso porque muitas vezes assim, pô, a gente vive num ambiente de praia, a gente vive num ambiente que tem todos os possibilidades, né, de hobbies, de exercícios e tudo mais. Aí eu pergunto pro meu paciente, o corretor que está assistindo, o que que você faz de hobby? Quando que você vai na praia? Quando que você pega um sol? Quando que você curte isso tudo? Né? A pessoa tem que, poxa, será que eu tenho tudo isso aqui? Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que respirar esse lugar, né? Sim. E isso vai fazendo com que ninguém vai, eu sempre falo para todo mundo, ninguém sai, vai dar uma caminhada na praia, faz um grounding lá que a gente chama, caminha na areia, vai na água, caminha na água, faz uma caminhada. Eu sempre falo assim, terminou a caminhada, pega uns 5, 10 minutos e caminha de pé descalço lá perto da areia, da água. Ninguém volta para casa louco para comer um pudim. Todo mundo volta para casa querendo comer uma coisinha saudável. Poxa, chega num outro ambiente. Agora fica em casa o dia inteiro assistindo série. Tu vai querer comer porcaria. É ou não é O verdade? mental tá gasto, né? E a gente vai ficar naquele ciclo. Quando a pessoa começa a se movimentar, o próprio movimento já vai gerar uma liberação hormonal, as endorfinas todas, e o mindset dela começa a mudar. Por isso que a grande chave é o quê? Sempre a gente trabalhar hábitos. Né? Nem que seja um hábito pequeno, 15 minutos de caminhada, mas começa. Porque todo mundo começa pequeno, né?
Ninguém começa treinando. Não, Todo lógico. mundo começa devagarinho e você vai crescendo. Isso serve para a saúde, mas serve para os negócios, serve para o ambiente de trabalho, serve para tudo, né? Se botar em movimento é o que vai gerando aquela satisfação, a pessoa vai começando a ver, poxa, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. Então isso Sim, sim. é muito interessante. Eu gosto muito do ritmo da academia de manhã. Já entro no mental saudável, já fazer uma boa alimentação no café, depois do almoço, já modula, né, o pensamento, já dá um ritmo. É, é o melhor Mas horário. É melhor um dos horário. melhores Melhor? horários. É o melhor horário. É. Até amanhã e meio-dia, né? Uhum. De manhã, por causa do cortisol, aí o meio-dia também é um bom horário. Mas de manhã ainda é o melhor. Mas eu digo para todo mundo, quem não pode de manhã, vai de meio-dia. Ah, não posso de meio-dia? Vai no horário que pode. Lógico. Vai no horário que pode, né? Sim. Mas se a pessoa puder escolher, o melhor horário é de manhã. Boa. Hormonalmente é de manhã, até pelo o ciclo circadiano dia e noite. Eu acordo 5 da manhã, me arrumo e vou. Mas, doutor, eu só queria voltar um ponto ali, a gente estava falando das canetas, Aham. dos princípios ativos, do tirzepatida e tudo mais. Quais são os cuidados que precisam ser monitorados para que também não afetem ou piorem a saúde desse usuário aí? Hoje é importante a gente falar que tá vindo muitas pessoas trazendo os produtos de tudo que é lugar, né? Paraguai e tudo mais, né? Paraguai e por aí vai. Então tem muito produto hoje no mercado que a gente não sabe bem o que tem dentro, Uhum. né? Mas vamos partir do pressuposto que seja tirzepatida. O que Certo. a pessoa tem que cuidar? Vamos dizer que o processo foi lá, emagreceu. Aí vem a primeira pergunta: como que está a massa muscular dessa pessoa? Será que ela emagreceu com qualidade ou ela perdeu massa muscular? Aí nós já vamos ver se o processo foi bem feito ou não foi bem Sim. feito, né? Esse é um ponto. Os outros pontos os efeitos colaterais básicos. Então, a pessoa pode ter lá um pouco de tontura. Por quê? Por falta de água. A pessoa perde a vontade de tomar água, então ela tem que tomar mais água. Hum. Ela pode ter falta de eletrólitos, então ela pode ter tontura, desmaios, essas sensações assim de levantar e ficar um pouquinho tonta. Tudo isso é porque está faltando alguma coisa. Está faltando água, está faltando minerais. Às vezes até a gente faz uma água com eletrólitos, né? Uma água com sal integral, tem algumas possibilidades. Então esses são perigos. Existem alguns perigos mais raros, que são perigos assim que é relatado na literatura, de pancreatites, que são coisas assim bem específicas, mas é importante a gente ressaltar que todo o processo de emagrecimento, ele é um choque metabólico para o corpo. Então, o corpo, quando ele está emagrecendo lá, ele está sob um estresse físico, né? Porque o processo de emagrecimento para nós, ele não é o mais natural, é a gente querer reservar o máximo de energia. Então, o processo de emagrecimento, por si só, ele pode ter esses pontos, né? Então, a pancreatite, que é uma coisa relatada, são alguns cuidados básicos. Porém, uma coisa que é importante a gente ressaltar, que hoje, e a gente vai viver isso talvez, muitas outras áreas da medicina estão indicando a tirzepatida para ajudar no tratamento metabólico de outras doenças. Então, a gente já tem hoje indicação formal para apneia do sono. Então, a pessoa que tem apneia do sono, ela, devido a uma gordura aqui, uma gordura localizada, ela consegue modular com a tirzepatida. Então, a gente está saindo daquele processo, e aí vai variar as doses, obviamente, mas que muita gente, por exemplo, muita mulher tem problema com lipedema, que é gordura nas pernas. Hoje, a tirzepatida é uma excelente ferramenta para ajudar a tirar aquela gordura localizada, a celulite. Outra coisa, as gorduras localizadas, e aí vem um campo gigantesco, né? Os americanos usam o termo microdose, no Brasil a gente ainda não utiliza isso, mas já se sabe os benefícios de doses menores do que as doses do emagrecimento. Então, hoje, um paciente que hoje tem lá um problema cardíaco, por exemplo, e ele está acima do peso, se ele emagrecer, ele melhora o problema cardíaco dele. Então, o uso tá beneficiando várias pessoas diferentes. O cuidado só que a gente fala é que a pessoa precisa ter o acompanhamento, Uhum. porque o acompanhamento vai monitorar os exames, vai monitorar essa perda de peso, se é com qualidade, se não é.
para que a pessoa consiga estar num ambiente controlado, né? Porque às vezes o paciente ele começa um processo deles, ele pode ter lá algum desequilíbrio ele pode mudar tanto a alimentação dele, ele pode inclusive assim, ele pode ir para comer muita gordura até, vamos dizer assim, saudáveis, só que o colesterol dele ia subir muito. Então, o acompanhamento talvez seja o ponto principal para que ele não tenha surpresas. Acho que esse é o ponto, sabe? Sim. Eu me sinto muito tranquilo quando a gente vai lá, quando eu vou lá na clínica e a gente, depois de ter feito uma bateria de exames, né, a gente faz aquele monitoramento geral do organismo para sentir o que está surtindo efeito, que tipo de reposição vitamínica, ou de hormônios, enfim. Mas a reposição, quais são os sinais, doutor, que levantam que o paciente pode identificar que ele precisa investigar melhor? Tá? A reposição hormonal, aí nós estamos falando, reposição hormonal é um termo amplo para a gente falar de vários hormônios, né? Sim. Mas essas queixas assim, cansaço, desânimo, falta de libido, uma irritabilidade muito grande, ou até uma variação psicológica, a pessoa está mais para baixo, mais depressiva, desanimada, sem ânimo. Isso tudo são sintomas que, se a pessoa não tem um fator causal bem estabelecido que causou aquilo, vamos dizer assim, ela precisa ser avaliada. E isso pode ser desde uma falta vitamínica até faltas hormonais como a testosterona. Por isso que o exame, ele é um ponto chave. É claro que dentro desse contexto nós temos indícios. Então, tu pega uma pessoa que tem uma gordura maior no corpo, uma gordura visceral, uma gordura periférica, ele converte mais testosterona em hormônio feminino. Então, ele tende a se beneficiar muito durante um processo de emagrecimento com a testosterona. Sim. Então, aqui é um ponto-chave. A maioria das vezes, e isso até é protocolos, o critério que nós temos para uma saúde da tireoide numa pessoa que está no seu peso quando a pessoa está acima do peso, o critério já é menor. A gente já tende a tratar mais, né? É um hormônio chamado TSH. Então, a gente já tem uma monitorização muito maior. O que eu falo para os pacientes? O erro é, quando o homem está sem libido, ele procurar o médico. Está com problema de ereção, ele procurar o médico. Por quê? Geralmente é porque ele já está com uma carência, um declínio de testosterona há muito tempo. Então a gente fala assim, olha, você ir no médico uma vez por ano fazer uns exames, não vai matar ninguém, né? Então, poxa, você vai, ainda mais se você tem mais de 25 anos de idade. Ah, não, tá tudo bem, fui o ano passado, me sinto bem, tá, esse ano eu não vou, tá tudo certo. Mas estar de olho nisso, com certeza vai fazer muita diferença. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai lá, faz o exame e deu 600 de testosterona. Ok, a testosterona é razoável. A gente vai acompanhar. Mas daqui a pouco, pega um exame antigo dele, o normal dele era 900 de testosterona. Poxa, se a gente fazer lá um exame, faz outro, mantém 600, ele teve um declínio de testosterona. Então, por mais que hoje ele não está lá embaixo, mas ele já está demonstrando que ele está em declínio. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Não deixar chegar lá no final. Então, claro que cada um dentro do seu cenário, mas a reposição hormonal, ela hoje, assim, é um campo, assim, que vai determinar muito o sucesso das coisas. Então, é extremamente complexo a gente falar, porque depende muito de muitas coisas. Tem que olhar exame, tem que individualizar os processos. Claro. Mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se você falar, a pessoa que está me vendo aí, uma mulher na menopausa que faz reposição hormonal, os depoimentos quais são? Maravilhosos. Francisco, se é para viver assim, eu não quero viver. As pacientes falam assim. Mulher com 50 e poucos anos que quer performar sem hormônio, ela vai ter um declínio na profissão muito grande. Nossa, olha isso. Muito grande. Se ela tem uma predisposição para ansiedade, ela vai ter. Se tem uma predisposição para depressão, ela vai ter. O casamento dela, a casa dela vai ficar bem diferente. Ela vai começar a ter um corpo mais masculinizado, ela vai ter uma alteração, vai começar a ganhar gordura abdominal por causa dos hormônios baixos. Então, quando você repõe o hormônio na mulher na menopausa, você muda a vida dela. Isso é um fato. Isso aqui só quem vive em consultórios sabe dos depoimentos e pacientes chorar falando da mudança que é. Caramba. E o legal disso tudo é o seguinte, em 1900
1990 e poucos, saiu um estudo falando que a reposição hormonal causava câncer em mulheres. Que era perigoso, que era isso, que era aquilo. Porque o hormônio lá de trás, ele era um hormônio que vinha de urinas de éguas, só para ter uma ideia. E aquilo era extremamente forte para as mulheres e aquilo não funcionava. Aumentou um pouquinho o risco de AVC e tal, e foi suspenso o estudo. E aquilo se criou uma crença. Hoje em dia essa crença caiu. Porém, alguns médicos estão lá atrás ainda. Então tem muita mulher hoje se privando de tratamentos porque o problema não é ela, o problema é o profissional. E a medicina tem avançado muito, né? Muito. Os estudos cada vez mais profundos. Mas sabe o que acontece? A medicina funciona assim, ó. A medicina está avançando, mas os médicos precisam avançar junto. Boa, é um ponto Isso serve para delicado. qualquer profissão. Não adianta hoje nós estar falando aqui de marketing, disso, daquilo, mas o profissional ainda está... Sim. Não. Do vinho. Lendo sobre outras coisas. Não, a pessoa tem que estar... Pera, deixa eu ver aqui. E outra, cada profissão tem seus vícios. Então tem muito médico que o vício dele é estudar a partir de lâmina de laboratório. Não é ir para a internet, ir para as plataformas, buscar artigos, o que eles estão fazendo. Hoje em dia, eu falo para as pessoas, para meus colegas, né, eu digo, sabia que lá em Harvard tem um laboratório específico para longevidade? Tem livro, em português, inclusive. Português. Né? Se chama Healthspan, o nome do livro. O nome é em inglês, o título mas ele já é traduzido. O David Sinclair. E as pessoas não leem. Francisco, isso aí não... Sabe que eu ia pedir para você indicar um livro, né? Mas esse é mais pesado. Ele é mais técnico. Tem vários outros aí, né? Que são muito legais. Tem o Fim do Alzheimer, que é muito legal, que fala muito dessa medicina funcional. Tem O que o seu médico não sabe pode estar te matando, que é outra coisa, que é bem provocativo. A literatura americana ela é muito boa nisso, né? Eles são muito detalhados e eles têm bastante opinião nos livros, né? Isso eu acho uma coisa que é bem legal. Então tem uma literatura vasta aí. Sim. E são traduzidos. São traduzidos, né? Então, hoje poxa, a Biologia da Crença, que é um outro livro legal. Tem muitos livros aí interessantes que infelizmente estão na nossa profissão, muitas pessoas não sabem. Só voltando naquele ponto, a testosterona, eu falei da mulher na menopausa, agora falando do homem. O homem, ele também vai se beneficiar muito. Ele não pode esperar o libido dele baixar. Ele tem que fazer exames, avaliar e ver, poxa, como que eu estou? Estou num limite que está tudo bem? Ok. O que eu posso fazer? Então, existem várias, vamos dizer assim, maneiras de tratar uma pessoa, não é sempre testosterona, pode ser estímulos. Sim. Às vezes, você só melhorando o sono, a testosterona já sobe, fazendo exercício, a testosterona sobe. Emagrecer melhora a testosterona. Então, eu sempre falo assim, eu vou começar a reposição, vamos, até quando? Até a próxima consulta. Depois a gente senta e vê, né? Vamos sentar, vamos conversar. Monitorar, né? Monitorar, sabe? A gente não precisa ter uma opinião, assim, decisiva. Não, então isso aqui é pro... Não, calma, não é assim. A gente quer saber... Hoje nós estamos aqui, que estágio nós vamos estar depois, e assim as coisas vão indo, né? Sim. Eu acho que é mais sensato fazer isso. Boa. O que você anda falando sobre suplementação? O que está na moda no sentido estar nos estudos que mais tem se estudado? Hoje, talvez assim uma linha de raciocínio muito que é muito feita. Até eu fiz uma visita numa das maiores empresas do Brasil esses tempos, e lá se fala muito de quê? Geralmente são dores, né? Então, por exemplo, tu pega lá, a pessoa tem dores musculares, vai ter uma gama de suplementos voltados para isso, para cartilagem, para regeneração. Hoje, os peptídeos, que é essa linha da tirzepatida, está crescendo muito. Outros suplementos que são muito utilizados. Então, você vai ter suplementos para perda de gordura localizada. É algo que se estuda muito, que é o lipedema que eu falei. Que é aquelas mulheres que falam assim, puxa, minha perna parece que ela é desproporcional e coisa, porque tem muito tecido gorduroso nas pernas. Sim. Então, hoje tem N suplementos que são estudados para isso. Então, nós vamos lá. A gente pode começar a falar assim, desde coisas que são clássicas, né? Tá. Como cúrcuma. Hoje em dia, tu vai pegar a cúrcuma. A cúrcuma, ela tem vários tipos de cúrcuma hoje. De questões de absorção intestinal, a eficiência da absorção, os níveis que ela chega na corrente sanguínea. Então, a suplementação, às vezes, não é assim, ó. Eu quero usar algo diferente pro meu cabelo, por exemplo. O paciente quer melhorar o cabelo. Tá, vamos lá, vamos usar um Keranat, que é um suplemento americano famoso e tá. Não, beleza.
vamos usar ele. Aí a pessoa, eu vou lá, eu uso, ok, tem um resultado, mas eu pego um suplemento antigo nosso aqui, você vai lá, utiliza, vai usar os silícios, dananana, o resultado é o mesmo. Então, nós, profissionais, temos que estudar também o que que é merchan, o que que é publicidade em cima dos suplementos e o que que de fato traz resultado. Eu sempre falo isso, eu não quero ser o primeiro, mas eu não quero ser o último. Então eu sempre fico o quê? Fico estudando. Às vezes pontualmente, vamos utilizar isso aqui, vamos. Tem um suplemento que agora eu gosto bastante, que é o Pepti Strong. Pepsi Strong. Pepti Strong. Ele é um suplemento que ele vem da fava, ele é para melhorar a síntese muscular. Então ele tem uma atuação muito para ganho de massa muscular, para que acaba que a maioria de nós acaba precisando em algum momento, né? Então o Pepti Strong, ele vem trazendo resultados muito bons. E ele vem sendo estudado, vem sendo feito. Antigamente só tinha suplementação, hoje já tem produtos prontos. E aí o produto pronto, às vezes, ele é interessante porque ele tem um sabor. Então a pessoa vai tomar um suplemento, ela não é simplesmente tomar uma cápsula, né? Quando você toma um suplemento, tem um sabor, você está tendo uma experiência ali. Sim. Você está, poxa, tendo um momento de prazer, né? É totalmente diferente de tomar uma cápsula, né? Então, hoje esse campo todo da suplementação é algo assim, quando a gente vai olhar de longevidade, o próprio transresveratrol do vinho é algo que cada vez mais é mostrado os benefícios, né? Então é uma coisa que eu utilizo muito. O chá verde é outra coisa assim absurda. Então, o hábito de chá é uma coisa que eu estimulo os pacientes. Você ingerir aí uns 3 tipos de chá ao dia, né? Hoje tem, poxa, gengibre, erva doce, camomila, meu Deus do céu, tem muito chá bom, né? Espinheira santa para quem tem problema de estômago. Então, são todos ativos que vão nos auxiliar nesse processo daquilo que a pessoa precisa, quais que são os problemas que ela enfrenta, né? Boa. É muito interessante o quanto que se estuda, o quanto que se avança e o quanto que você pode conseguir de benefícios com um trabalho médico de acompanhamento, né, doutor? E uma coisa só, por exemplo, assim, às vezes tem suplementos que voltam a ser novamente entendidos. Por exemplo, a creatina. Todo mundo conhece creatina. Sim. Não, creatina eu tomo, mas creatina. E hoje se viu que ela não tem problema com o rim, que antigamente se tinha medo, que ela não incha, que ela, em protocolo, tem muitos protocolos hoje de pessoas que têm problemas de memória, né? Da gente tomar, em vez de 3 doses no dia. Então, são substâncias, né, novamente posicionadas de maneiras diferentes. Então, o benefício da gente estudar as coisas, e eu gosto de trazer isso porque senão a gente fica sempre preso naquele suplemento que é o da moda, que é o mais caro, que é o patenteado. Não. O meu papel é estudar aquilo que não é patenteado. Porque eu quero ter o mesmo resultado com melhor custo-benefício. Sim. Senão a gente está caindo numa armadilha de, às vezes, poxa, será que eu não estou raciocinando em cima daquilo que vamos dizer assim, é a moda da vez? Será que eu não tenho que olhar o que os estudos falam sobre outras coisas? Né? Então, hoje a suplementação, ela não é assim, porque senão vira muito assim, ó. A mesma crítica que a gente tinha para os medicamentos lá atrás, a gente está tendo agora nos suplementos. Também é planilha de laboratório. Isso aqui é melhor. Não, mas melhor para quem? Melhor e comparado com esse. Porque dizer que ele é bom é uma coisa, mas ele pode ser tão bom quanto esse. Sim. E quando você cruza, dá igual. Então, por que eu vou usar um suplemento caríssimo para libido se eu usar uma maca e um tribulus eu resolvo? Quando esse aqui usa, teve resultado, é lindo, estudo maravilhoso. Quando tu vai olhar o resultado desses outros aqui também é maravilhoso. Só que esse aqui foram os últimos. Esses aqui estão tão esquecidos. Então aí o médico, pera, deixa eu entender isso aqui, deixa eu olhar os números, né? Para ver, será que de fato faz a diferença? E aí vem o profissional. É o profissional que tem que ter esse feeling de estudar, de aplicar, de ler, reler, repensar, né? E essa aplicabilidade que faz a diferença, eu acho, do profissional. Doutor Francisco, para onde vai a medicina? Uau, essa tua pergunta é incrível. Tudo indica hoje que nós vamos viver a era dos peptídeos. O que são os peptídeos, para quem não sabe? A tirzepatida é um peptídeo, o GH, que é uma maneira de peptídeo, que eles são esses fragmentos de proteínas que, quando na nossa corrente sanguínea, eles desencadeiam
um tipo de ação. Geralmente são ações muito específicas. Então, a tirzepatida, ela tem uma ação no nosso corpo específica. Específica. Por isso que ela tende a ter muito poucos colaterais, porque ela é bem específico para aquela função dela. E se você começar a pesquisar peptídeos, você vai ver assim que tem muita coisa vindo aí, mas muita coisa. Então hoje, todos aqueles estimuladores assim de longevidade, seja mitocondriais, hoje o FDA já tem um peptídeo permitido nos Estados Unidos. O FDA é a Anvisa americana. Certo. Então é ele que diz assim, ó, isso pode, isso é seguro, isso não pode. Então já tem alguns que são liberados lá para algumas doenças específicas. Mas na medicina tudo começa assim, né? Uma doença específica, mitocondrial, lá algum problema. E a gente sabe que quando a pessoa, tudo indica que quando isso começar a ser usado em mais escalas, então o resultado final disso vai ser o quê? Uma longevidade maior e de mais qualidade. A gente vai conseguir manter nosso envelhecimento de uma maneira bem lenta, alcançando então idades que não se sabe muito bem até que idade que pode chegar. E isso é muito procurado já por milionários, bilionários, Sim. que eles já estão procurando essa linha de cuidados. Hoje tem seriados no Netflix falando sobre N práticas de longevidade, que claro, tudo isso é o quê? É o início, né? É a pesquisa, mas a pesquisa, quem tem condições ou quem participa de um projeto de pesquisa, eles vão estudando e vão trazendo isso depois para a nossa prática diária, né? Então, a perspectiva de futuro é que nos próximos 5 anos muitas coisas novas cheguem. Então, os problemas de saúde que hoje a gente tem, provavelmente vai ter muitos que, como muita gente fala que, ó, daqui 15 anos não vai mais ter o problema de obesidade no mundo. Tem muitas coisas vindo aí. E isso é algo que, ao mesmo tempo que traz muita curiosidade nas pessoas, né? Hoje eu tenho pacientes que me procuram por causa disso, porque alguns países do mundo já é liberado. Aqui no Brasil a gente não é liberado ainda, né? A maioria desses peptídeos. Você já começa a perceber que a informação chega e começa a circular. Qual que é o nosso medo? Como não é liberado no Brasil, as pessoas utilizarem coisas que são proibidas ou que são de procedências duvidosas. E isso traz um risco. Um risco tanto dela ter um mal para a saúde dela, como ela ter a impressão de que não funciona. E aí você pega algo que pode ser muito bom se for feito bem feito, e começar aquela crença de, isso aqui acho que não funciona. Por quê? Porque não sabia nem os produtos que estava utilizando, né? Então, o futuro é essa linha da medicina regenerativa que se fala, a linha dos peptídeos, postergando aí a longevidade. Hoje, os tratamentos de câncer são um desafio na medicina, né? Porque o câncer ainda ele é, junto com as doenças cardíacas, as principais causas de morte. Então, tudo está levando para a gente cuidar o quê? O que nos causa mais mortes, né? É doenças cardiovasculares. Então, tudo que a pesquisa puder levar para esse lado vai fazer com que a gente viva mais e melhor. Outras doenças extremamente desafiadoras, como doenças mentais tipo Alzheimer, é outro desafio. É um índice muito alto de pessoas com 80 anos que têm problemas de demência, né? Então, a pesquisa também se joga para esse lado. Quais peptídeos que poderiam ajudar numa saúde mental? Então, hoje já tem Pitalon, tem vários nomes aí no mercado, que são os estudos sugerem que eles ajudam esse tipo de pessoa. Por que eu falo sugere? Porque tudo é muito pequeno. O N, que é o número de pessoas testadas, é pequeno. Então tudo é um processo, mas eu acredito aí que nos próximos 5, 10 anos muita coisa nova aconteça. Então, eu acho que esse é o caminho que nós teremos nos próximos anos aí. Muito bom. A gente vai viver mais e melhor, como você disse. Boa. Boa. Fechou. Te perguntar, o que custa mais caro? Não cuidar da saúde ou começar tarde demais? Olha, eu acho que os dois são situações complicadas, né? Mas eu acho que começar tarde demais, eu acho que pode ter um preço muito mais alto, né? Porque você negligenciar pontos importantes, assim, eu acho que pode ter uma sequela, né?
E muitas vezes, assim, eu vou dar um exemplo simples. Tu pega uma pessoa que tem pressão alta. Ah, eu não sinto nada, não vou tratar. Poxa, se você soubesse tudo que você poderia acontecer contigo, Uhum. talvez você não teria esse pensamento, né? Sim. Eu escutei uma vez um mestre aí falando, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, se você pegar eu tô aqui, eu pego um aquário e um peixinho, eu tiro o peixinho do aquário e boto em cima dessa mesa aqui. Tá. Daqui a pouco ele vai começar a se bater. Uhum. Quem vai estar olhando vai falar assim, pô, por que que o Francisco está fazendo aquilo? Por que que ele está fazendo aquilo? Por que que ele está fazendo aquilo? É mais ou menos o que acontece quando uma pessoa que não quer se cuidar. Uhum. Ele está se batendo ali, tu fica pensando, ah, mas por que que ele tá, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê, né? Porque, na verdade, aquela pessoa, ela não consegue entender o mal que ela está se fazendo para ela mesma. E aqui tem que abrir a porta da depressão, Uhum. aquela história que eu falei da felicidade. Por que que ele vai querer mudar se ele não vê felicidade na vida dele? Então, às vezes, o âmbito emocional, ele é muito forte. O emocional de todos nós somos seres muito emocionais, né, o tempo todo. Então, se algo bom acontece, a gente tende, poxa, tá super feliz. Acontece alguma coisinha, alguma crítica, alguma coisa, a gente já absorve aquilo predomina, nos joga para baixo. Então, quando você pega uma pessoa que não cuida da sua saúde, lá com seus uma coisa ali, tá aprendendo, tá adolescente, ainda tá, né? Mas depois de um tempo, a gente tem que se aprofundar um pouquinho quais que são as crenças, quais que são as questões emocionais que aquela pessoa tem para ela negligenciar a saúde dela. Porque eu digo assim, existe o difícil, né? É difícil a gente estar acima do peso, é super difícil. É difícil cuidar da alimentação? É difícil também. No final das contas, a gente tem que escolher o difícil, né? Uhum. Então não é uma coisa assim de outro planeta. Agora, eu entendo também que as pessoas precisam de ajuda. Então, às vezes, a pessoa tem que. Pô, a pessoa que está vendo, pô, Francisco, já tentei isso, tentei aquilo, pede ajuda. Ah, não é comigo, é com outro, mas vai atrás. Você tem que ter, você escolher um médico, você tem que ter empatia pelo aquele médico. Uhum. O que ele está fazendo tem que fazer sentido para ti. Sim. Não adianta você ir no médico, pô, vou nesse médico aqui, porque eu digo para meus pacientes, nós dois temos que fechar. Uhum. Porque senão eu vou falar, tu não vai absorver, tu vai achar que eu não te entendi, tu vai achar que comigo é diferente. Não, se o Francisco soubesse que eu passo. E aí a gente começa a se perder. E aí é mais um ciclo de frustração. A pessoa vai, começa, para, não dá certo, volta, vai para outro e não sei o quê. Então, o ser humano ele é muito complexo, né? Então, pode ser falta de, como a gente falou, por que que uma pessoa vai se cuidar tarde, começar tarde a cuidar da sua saúde? Pode ser por falta de conhecimento, né? Pega um senhor que mora no interior aí, que não tem informação, daqui a pouco ele não sabe. Uhum. Aí eu tenho um paciente meu, que é incrível as histórias. Um senhor é dono de uma construtora, tomava Rivotril todas as noites. Todas as noites. Todas as noites. Aí ele veio na consulta e eu falei, o senhor sabe que ele está com problema de memória. Sabe que esse remédio dá problema de memória? É mesmo, Francisco? Não sabia? Sim, dá problema de memória. Toda pessoa com déficit de memória que está usando benzodiazepínico, a gente suspende o benzodiazepínico e vê como é que fica a memória, porque pode ser efeito colateral. É mesmo? Beleza, deu orientação para ele, vamos fazer o desmame e tal. Uhum. Foi embora, voltou uns 4 meses depois, e nós conversando, eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou assim, não, Francisco, foi o seguinte, eu saí da consulta, no outro dia eu não tomei mais. Eu não sabia. Então, assim, ele tomou a decisão, ele falou, fiquei umas 2 noites sem dormir, aí depois as melatoninas começaram a funcionar, e eu vim embora. Então, aí vem esse ponto, às vezes é o conhecimento mesmo, às vezes a pessoa não tem a informação, né, ou não foi passada clara, de uma maneira clara para ela não muda por causa daquilo, né? Sim. Ou às vezes é né, de descuido dela. Mas também se conectar com um profissional que vai ter um acompanhamento constante do que essa pessoa está utilizando e como isso está refletindo no corpo dela, né, doutor? É. Acho que essa Porque todos os processos, né, eles são de fases, né? Então, às vezes a pessoa vai emagrecer, ela vai ter um platô, Uhum. daqui a pouco ela vai demorar um pouquinho, ela vai emagrecer, ou qualquer outro processo. A pessoa tem um problema de ansiedade. Até hoje eu estava conversando com um paciente meu sobre isso. Ele teve um processo de separação no passado e ele está muito mal, de ansiedade, ou tem ciclos de depressão e tudo mais. E nós estamos trabalhando nesse processo.
E, e quando a pessoa ela não consegue enxergar todas essas variáveis, muitas vezes por estar mergulhada num problema, ela tem muita dificuldade de sair sozinha. Então eu falo assim, eu vou te ajudar com uma parte, mas às vezes você vai ter que ter uma psicóloga que você se identifica, um psicólogo ou algumas outras pessoas. Você vai ter que também ter uma postura mais ativa em relação a chamar teus amigos que tem uma profundidade de um diálogo contigo, porque também é terapêutico. Você tem que começar a fazer um exercício físico, porque também é um regulador de humor. Então, quer dizer, quando a gente começa a se deparar com isso, a gente começa a ver que o ser humano, ele tem tantas particularidades, e eu hoje eu tô com 16 anos de formado. Até hoje eu volto para casa e falo assim, meu Deus, o que eu podia ter feito diferente? Puxa, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fui para a linha certa? Será que eu aqui, então o profissional que não tem essa vamos dizer assim, essa vontade, eu acho que ele já está em um outro nível, sabe? Eu acho que e isso serve acho que para todas as profissões, essa vontade de fazer bem, né? Fazer bem feito, porque os desafios são muitos, né? Então, eu acho que o profissional, ele tem que ser atualizado, ele tem que tudo isso, mas ele também tem que ser espiritualizado, Olha. entende? Porque é muito, às vezes, tá tudo certo, mas não encaixou, Uhum. né? Pô, foi perfeito. Falou, tudo mais, o paciente sai, ele não sentiu. Não sentiu a energia, não sentiu. E isso a gente é assim, né? Às vezes você vai pegar um corretor aí que tá olhando, pô, o cara vende pra caramba, mas o cara até errado fala. Só que ele passa uma energia que as pessoas querem ele. Uhum. Talvez ele é mais espiritualizado. E a gente tende a não valorizar isso pelo nosso ambiente, né? Então, a pessoa, quanto mais. Uns vão chamar do que for, mas assim, seja a energia, a espiritualidade daquele momento, daquele ambiente, pode ser mais terapêutico do que às vezes que horas e horas de conversa, né? Isso é interessante, isso é muito interessante, né? E às vezes é isso, às vezes eu acho que a maioria das vezes o profissional ele tem que buscar, e a pessoa tem que buscar no profissional essa conexão, Uhum. poxa, gostei do fulano ali, Esse gostei. match de ideias, né? Tem que ter esse match, porque isso vai fazer com que as coisas fluam, né? Eu acho que serve para todo mundo isso, né? Sim. Doutor, me fala o seguinte: que segredo você diria para quem nos assiste que está envolto em várias situações problemáticas, né? A gente citou aqui falta de sono, obesidade, cansaço, desânimo, libido, enfim, são vários temas aqui. Hipoteticamente, imagine que seja uma pessoa e ela está afundada em todas essas situações. Qual é o segredo que você diria para ela? É. Eu acho que assim, cria um plano de ação. Escolhe a tua lista de prioridades. Quem quer tudo não quer nada. Você tem que escolher. Pera, Francisco, de todos esses meus problemas, qual que é o mais fácil da gente sair? Ah, é esse aqui, então resolve esse. Boa. E depois, e depois, e depois, e depois. Aí você vai devagarinho. Porque às vezes a gente fica muito focado assim, poxa, tem que resolver um problema lá, sei lá, vou dar um exemplo. A pessoa tá lá com todos esses problemas, problema disso, problema daquilo, e tem um filho pequeno. O filho pequeno é um filho pequeno. O sono vai ser talvez a última coisa que ela vai melhorar. Então, ela precisa criar uma lista de prioridades. O que é o mais fácil que eu consigo sair para já resolver? Risca ele, risca ele, risca ele, risca ele. E você começa a sair daquele mar de problemas. Eu vejo que, às vezes, na ânsia da gente ser perfeito, a gente não toma ação, a gente não faz as coisas, porque a gente quer ser o perfeito, mas isso não existe. Às vezes a pessoa quer assim, não, a partir de amanhã eu não como mais errado. Eu falei, meu amigo, acerta o teu café da manhã primeiro. Não, o café da manhã tu não pode errar. Porque às vezes assim, ó, senão vira aqueles desejos de segunda-feira, né? Não, segunda-feira eu vou ver isso. Não, cria um plano de ação. O que você vai fazer? Onde que você vai começar? Se você está com um problema, começa. O que eu consigo resolver e o que eu não consigo resolver?
sei lá, o cara tem uma mãe doente, não consegue resolver. Sim. É uma coisa que traz estresse pra caramba, demanda pra caramba, é um monte de coisa, e ele não consegue resolver aquilo. Mas às vezes ele tá com outros problemas que se somaram, e aquele problema lá, o principal, ficou muito grande por causa de todos os outros. E às vezes quando a gente tá mergulhado, a gente não enxerga isso, né? Sim. Aí quando uma pessoa de fora começa a olhar, ela pode te ajudar você, pera, o que eu consigo resolver? Para hoje, para amanhã? Ah, esse. Então eu vou eliminando isso, eu vou ficar só com aquele problema, né? É muito fácil de falar isso, Dago, porque quando você pega uma pessoa que tem um problema real mesmo, essa pessoa que você me disse, tem problema disso, 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 disso. Se ela tiver um câncer, ela só tem um problema. Certo. Entendeu? Porque nós somos seres problemáticos. A gente tende a problematizar. Então, às vezes, poxa, tá tudo certo, mas isso aqui podia, aquilo já toma uma proporção. Então, se a gente deixar, às vezes a pessoa tá lá, ela tem um hábito extremamente ruim que é assistir série à noite até altas horas. Aí atrapalha tudo. Mas ela não enxerga a série como um problema. Não vai funcionar. Ela tem que enxergar que a série, até as 2 da manhã, é um problema na vida dela. Senão ela acha que não, ela acha que ela está ganhando conhecimento, ela acha que ela está se atualizando, ela consegue conversar com as pessoas sobre aquilo. Só que está gerando uma série de outros problemas para ela, de ansiedade, de falta de sono, de aumento de peso, e falta de libido, e problema disso, problema daquilo, e ela não enxerga aquilo como problema. Então, talvez o profissional é o quê? Identifica qual que é o problema principal, identifica os outros problemas, elimina o que você consegue eliminar para ir guardando energia para o problema principal. Né? Então, eu acho que esse plano de ação, eu sempre falo isso para os pacientes. Francisco, eu estou com problema tal e tal, 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 tal. Tá, ok. Já tem um plano para sair disso? Não, nunca pensei no plano. Pô, mas pensa no plano. É muito comum os casais. Problema, minha esposa isso, minha esposa aquilo. Tá, mas tu sentou com ela para conversar? Cria um plano de ação. Vocês são adultos? É verdade. Nunca tinha pensado. Não, já tentei conversar, mas não deu e tal, tal. Por quê? Porque a pessoa não botou aquilo como, não, isso aqui para mim é importante. Vamos sentar, esse assunto é importante para mim, né? Então, às vezes a gente vai negligenciando e as coisas vão tomando conta, vão mexendo nas nossas rotinas e aí a gente vai tendo problemas maiores facilmente, né? Então, acho que é por aí a ideia, né? Olha, estratégia não é só no mercado imobiliário, só nos negócios e lidar com o seu cliente, mas para cuidar da saúde também, né, doutor? É isso aí. É um baita segredo aqui para baita deixar segredo. para quem nos assiste. Muito obrigado. Esse papo maravilhoso, esclarecedor e que tenhamos muitos comentários aqui para a gente marcar nosso próximo Vamos papo lá. aqui nessas poltronas. Obrigado a vocês. Espero que o que eu falei aqui possa contribuir com a vida de todos os profissionais aí que estarem olhando, que se motivem a dar aquele passo para fazer alguma mudança que acham que é necessário na vida de vocês e que de alguma forma aí a gente possa contribuir para um mundo melhor, uma sociedade melhor. Esse ano que é um ano super importante nas nossas vidas, né? Então agradeço aí a vocês todos, a você, Dago. Beleza, doutor. Estamos aí. Valeu, querido. Obrigado, tá? Valeu. Você que nos assiste, fique agora com os comentários do programa passado, o ganhador da caneca, e a gente se vê na próxima semana. Valeu, tchau! Olá, vamos à leitura dos comentários do episódio com Guilherme Riboli e é o ganhador da caneca. Se você também quer ganhar a nossa caneca, você precisa comentar aqui nesse vídeo. Fale o seu nome, onde você atua. Conte o insight mais valioso que você teve assistindo esse episódio ou alguma experiência que você teve que conecte com o assunto que a gente está falando. O comentário mais interessante ganha a caneca. A Adriana. Gostei muito de conhecer o Guilherme Riboli. Nos passou várias chaves. Uma delas é falar com o lead por ligação. A primeira vez tem que ligar. Aproxima o cliente. Depois, a condução pode continuar por WhatsApp. Muito legal. Obrigada, Adriana, por você estar sempre aqui no Segredos Imobiliários acompanhando o nosso conteúdo. Realmente, a ligação, ela traz uma conexão diferente. Mas o importante é entender qual abordagem conecta com cada tipo de cliente. O Wilson. Quando iniciei o curso estagiando em imobiliária, recebi uma orientação, uma dica do fiscal do Cresci da região. Saber administrar o dinheiro, pois pode acontecer de vender mais ou não. Corretagem, mesmo com trabalho constante, pode demorar para ter outra venda. É uma dica realmente muito valiosa.
A organização financeira, ela traz tranquilidade para o corretor até a próxima venda. Alessandra: tenho tudo aqui, sou coordenadora de uma construtora. O corretor que senta na cadeira e fica o dia todo esperando o que fazer, o que não sabe o que fazer, o que sabe, mas não faz. O corretor que faz, mas no primeiro caroço já abandona o posto. No fundo, o que todos esperam é receber um lead pronto, daqueles que já vai passar o Pix. Existe? Existe, mas ele não passa o Pix do nada. Ele passa o Pix quando encontra a oferta certa, no momento certo, com a confiança necessária. E aí, corretor, você trabalhou o dia todo, prospectou, captou, esquentou? Tá aí o lead quente. Verdade, tem corretor que espera, mas também tem corretor que corre atrás. Eu tenho certeza que quem está aqui assistindo Segredos Imobiliários é do segundo time. Então vamos ao ganhador da caneca. Equipe foi o Wilson. Wilson, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, o @DWVapp, mandar o seu endereço completo que a gente vai te enviar nossa caneca e alguns mimos muito especiais. Obrigada!